Tá na hora do vídeo, povo, né? E como de praxe, já peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal e faça parte da família, né? São todos muito bem-vindos aqui. Olha só, não é bem o ditador de São Paulo, mas vamos lá, né? Governadores querem frear viagens entre províncias, mesmo com a suspensão de emergência. Governadores de todo o Japão solicitaram na terça-feira que as pessoas ajudem a conter o coronavírus, evitando viajar, mesmo que o governo central, no caso seria o federal, né, aqui, suspenda o estado de emergência em muitas províncias, como já foi anunciado. Porque tá um bafafá, né, que eles vão começar a liberar os estados né, do estado de emergência na quinta-feira. Vamos ver o resultado, vamos esperar, não dá para afirmar nada ainda. Seria leviano da minha parte afirmar alguma coisa. O governo que manda nessa coisa aqui, né? Eu sou só mais um divulgador de notícias. Os 47 governadores usaram suas propostas de emergência ao governo central para pedir que as pessoas não atravessem as fronteiras das províncias, segundo noticiou o Japan Times. Aquela velha história, vai continuar apedrejamento de carro, né? A placa de... Não faz de conta assim, eu tô aqui em Gifu, né? Ah lá, a placa é de Aichi, pedra nele. É o que tava acontecendo em algumas cidades, tá? Aqui no Japão. Eles também buscaram apoio financeiro adicional para as indústrias, como também ao setor de turismo, que foram seriamente afetadas pela pandemia, pedindo que a ajuda seja mantida até que a crise passe. Só que se não haver arrecadação de imposto, meu, não tem jeito, né? Como é que se fala? Da onde você tira e seca o dinheiro, meu, não repõe, uma hora acaba. Então até o governo também tem um limite também, né, para poder fazer ajudas, infelizmente, né? O governo central deve decidir na quinta-feira, né, se vai suspender o estado de emergência em 34 províncias, que sofrerão menos infecções do que as outras 13, depois de ouvir opiniões de especialistas. É muito importante não atrair pessoas de fora para impedir a propagação do vírus, disse o governador de Tokushima, Kamon Izumi, no início da teleconferência da Associação Nacional de Governadores que ele chefia. Tokushima mantém apenas 5 casos de infecções por vários dias. Devemos solicitar fortemente que as pessoas evitem viajar de áreas de onde o estado de emergência ainda é declarado para outras regiões, disse ele na reunião online. A associação instou ao governo central a divulgar critérios para usar para determinadas áreas que permanecem sob o estado de emergência e quais não. Você vê que o governo está meio lento para poder fazer essas diretrizes, né? Tanto que teve um grupo de uma federação dos negócios que já tomou a frente e já estava fazendo até as diretrizes, né? Para você ver. Também pediu ao governo que tome medidas específicas para prevenir infecções entre províncias, como não permitir que as pessoas embarquem em aeronaves quando estão com febre e cooperar com ferrovias e outros operadores de transporte. Essa daqui não fez muito sentido, tá? Não fez porque se é para barrar as pessoas de usarem os trens aqui no Japão, vai ficar complicado, porque as pessoas dependem muito dos trens aqui para se locomover. E as cidades aqui, como é que se fala assim, aqui no Japão é muito apertadinho, é uma cidade grudada na outra, então de uma cidade para outra no mesmo estado parece que não vai haver problemas, tá? Mas de um estado para outro, parece que a galera tá querendo, ó, tesourar, né? Sei lá que resultado que isso vai dar. As propostas também incluíam uma solicitação para o governo central continuar prestando ajuda às indústrias mais afetadas no período pós-estado de emergência e compilar rapidamente um segundo orçamento extra para o ano fiscal de 2020 para financiar o estímulo.
Os governadores pediram um aumento de subsídio para empresas que foram forçadas a pedir licença aos funcionários devido ao impacto negativo da pandemia em seus negócios. Também foi feito um pedido para aumentar os subsídios para os governos locais. A galera também está achando que a teta do governo que é o quê também, meu? Eu só estou vendo o governo falar assim, ajuda, ajuda, ajuda. Mas e o próprio governo local? Eu só estou vendo ele tentar sugar a teta do governo central. Izumi está programado a entregar as propostas ao ministro da Revitalização da Economia, Yasutoshi Nishimura, e ao ministro da Saúde e Trabalho, Katsunobu Kato, na quarta-feira. Olha, do que eu tenho visto aqui nessa notícia aqui, não tá diferente do Brasil, tá? Porque no Brasil, do que eu tenho acompanhado, os governadores querem só sugar do governo federal. Só que é aquela velha história, eles fazem as coisas no teor político, na politicagem, né? Senta o pau no governo federal, só que ainda aqui é a teta do governo federal. Complicado, né? Na segunda-feira, Nishimura disse que a Diet, né? Diet aqui é o painel deles lá de consultores, né? Aqui do Japão, em relação ao coronavírus. Que o levantamento do estado de emergência poderá ser suspenso para a maioria das 34 prefeituras, onde as infecções não estão espalhando. O governo e os especialistas estão tentando elaborar um padrão numérico para determinar se deve levantar uma declaração, no caso, tirar a declaração de emergência. Uma proposta inclui critérios como números de infecções diárias registradas nas últimas 2 semanas, o número de leitos disponíveis em unidades de terapia intensiva e a taxa de infecções detectadas pelos testes de reação em cadeia da polimerase, no caso o PCR. Embora se receie que a epidemia ainda esteja ocorrendo nas 13 prefeituras designadas como exigindo vigilância especial, as outras 34 tiveram infecções diárias de 1 dígito ou 0. As províncias de Ibaraki, 168 casos, e Gifu, 150 casos, no caso é onde que eu moro, tá, Gifu, que estão no grupo das 13, tiveram um declínio dramático nas infecções, enquanto o governo também está considerando colocá-las no grupo que a declaração de emergência vai ser retirada. Enquanto isso, Tóquio, Osaka, Hokkaido, né, continuarão sendo áreas que exigirão vigilância especial. Também serão feitos esforços para evitar que surtos de infecções se repitam nas províncias liberadas do estado de emergência. Acho difícil. Tá? Eu acho difícil porque a partir da hora que relaxar, a galera vai relaxar. Isso é fato porque a galera realmente escuta muito o governo. Se o governo fala que é X, é X. Se é Y, é Y. Aqui. Né? Então, se o governo fala não tem mais estado de emergência, então, oba, acabou. Né? Claro que tem um ou outro que vai se cuidar. Não dá para generalizar. Mas de qualquer maneira, acho. A seguir, cenas do próximo capítulo. Alguns governadores já estabeleceram seus próprios critérios para relaxar as restrições de atividades comerciais. Depois que o governador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, tomou a iniciativa, o governador de Aichi, sede da Toyota Motors, seguiu o exemplo na segunda-feira. O governador de Aichi, Hideaki Omura, estabeleceu 3 critérios: o número de novos casos, o número de pacientes hospitalizados e a porcentagem de pessoas positivas para o coronavírus. A parte hospitalar do Japão assim, já está quase no limite. Ainda não chegou ao limite, está quase. Omura disse que facilitará os pedidos de autocontrole se os 3 critérios forem atendidos, independente de sua província ainda ser designada como pelo governo central por uma área que precisa de cuidados especiais. Olha só como é que é a demagogia. Para mim é hipocrisia. Tá? Porque esse Omura, quando o governo fez o estado de emergência,
Haiti não estava dentro, tá? Tinha bastante infectado, mas Haiti não foi incluído. Aí, o Moura, usando a prerrogativa da lei, ele se auto-incluiu no estado de emergência. Incluiu Haiti no estado de emergência. Aí é aquela velha história. Para o governo central, no caso aqui no Japão, o governo federal, não correr riscos de perda de poder, aí eles declararam estado de emergência para o Japão inteiro, porque vários outros governadores também estavam se autodeclarando. E esse Omura foi um deles. Agora ele fala que, ainda independente do governo federal, tem incluído Haiti, meu, eu acho muita hipocrisia, né? Tanto que, para quem lembra, no começo lá, quando começou a ter o estado de emergência, ele pedia, pelo amor de Deus, governo, inclua a gente. O governo não queria incluir. E agora? Agora, assim, banana pro governo, independente de qualquer coisa, meu, ó, abre o olho. O número de pessoas infectadas está caindo desde 25 de abril. Estamos em um estágio em que precisamos nos preparar para a retomada das atividades econômicas e reabertura das escolas, afirmou o governador em uma entrevista coletiva. Se o número de novos casos permanecer abaixo de 10 por dia, a porcentagem de positivos abaixo de 5% e o número de pacientes hospitalizados abaixo de 150 por 7 dias consecutivos, o governador considerará as mudanças. Quanto à Osaka, seus critérios incluem número de casos com rotas não rastreáveis, porcentagem de casos positivos e a taxa de ocupação nos leitos de pacientes com sintomas graves, né? Então, cada um tem seu critério, mas eu acho muita demagogia. Você vê como é que tem politicagem no meio? Principalmente no caso de Haiti, né? O cara, não, que eu quero entrar, me coloca no estado de emergência. Agora, você, ó, banana pro governo, independente do governo ou não. Pô, acho meio palhaçada isso aí, né? Mas é isso aí, vivendo e aprendendo, né? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, até mais.